Glória a Deus. Amém? Segunda carta que Paulo escreve à igreja de Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Segunda de Paulo aos Coríntios, 12, 9. A minha Bíblia é esta de Genebra. Versículo 7 para frente começa com uma proposta de espinho na carne. Amém? Perceber que alguém está tendo dificuldade, ajude. Se perceber que alguém está sem Bíblia, forneça a sua. Seja cordial, seja alguém que propõe o crescimento do outro também. Amém? Vamos lá, pessoal. Versículo 9. Então ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém? Podem sentar. Quando a gente pega esta carta paulina, segunda carta mesmo, este capítulo 12, principalmente todo o capítulo 12, a gente vai trabalhar de muitas formas diferentes, dentro da igreja e até mesmo fora da igreja. Fora da igreja, para uma militância que é contra o Evangelho, que é contra o próprio Deus, que é contra a família tradicional, eles criam dentro desta proposta do capítulo 12 uma militância que de fato propõe que Paulo ele tinha um espinho na carne, sim. Ele tinha uma tendência homoafetiva, mas ele lutava contra aquilo. Do ponto de vista para dentro da igreja mesmo, é um pouco complexo, porque muitos trazem de muitas abordagens diferentes, mas este espinho na carne que Paulo tinha, de fato, era uma enfermidade permitida para que ele não viesse a se vangloriar e para que ele não pudesse tentar trazer aquele aspecto de arrogância que supostamente poderia causar algum tipo de malefício para a obra e em detrimento daquilo que Paulo tinha para transmitir para a própria nação ou para os povos, para quem ele estava evangelizando. E este versículo 9, sobretudo, ele está propondo uma condição muito simples. A condição de um homem frágil, a condição de um homem que precisa da graça de Deus para se conduzir, para se locomover, para poder ter sucesso na sua empleitada do Evangelho, da proclamação do Evangelho da paz, para que de fato ele pudesse ter em si não a arrogância de ser bom, mas a condução da ação do Espírito Santo. E ainda quando Paulo ele está falando na segunda parte deste versículo, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, esta não é a fraqueza daquele que necessariamente tem uma aptidão para a carne e que dá vazão à carne o tempo todo e sempre vai trazer, sim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando ele está falando de fraqueza aqui, ele está falando nesta condição do homem que faz opção de se submeter a Deus e a sua glória e a sua capacidade para que possa se locomover, para que possa de fato ser abençoado, para que de fato possa ter sucesso na sua vida e na sua jornada, sobretudo esta jornada que nós chamamos de jornada cristã. E a jornada cristã, irmãos, significa então aqueles que estão aptos para a proclamação do Evangelho da paz. Aqueles que anunciam boas novas. Aqueles que usam da palavra de Deus como sendo uma palavra revelada para confrontar todos quantos se propõem, sendo inimigo da fé, inimigo de Deus. E aqui quando Paulo está falando da sua fragilidade mesmo, ele está usando um termozinho que, pegando o oposto dele, a gente compreende melhor, porque a gente pega aqui um termozinho chamado dinamia, palavrinha grega que significa força, que significa poder, que significa explosão, dinamite, vem de dinamia. Agora ele está usando nesta frase, quando se pega no original, um A,
com um hífenzinho que então está trazendo a negação da força. E aí a dinamia é força, dinamia é explosão, é capacidade, é poder. A dinamia é fragilidade, é falta de força física. A dinamia traduz esta falta até mesmo de força moral, debilidade, fraqueza, prostração. E Paulo, quando está usando mesmo este conceito da dinamia, ele está trazendo este contexto da fragilidade, do servo que precisa compreender a sua consciência de fragilidade na presença de Deus, para que este Deus possa fazer em sua vida ou na sua vida aquilo que bem lhe aprouver, aquilo que bem for da vontade do próprio Deus. E o mais enigmático, quando a gente pega esta estrutura, esta passagem lida, é que de fato aqui a gente poderia estar propondo, mas se o servo de Deus é servo de Deus, então este servo, ele é poderoso, este servo, alguma coisa que ele tem que ter para sobressair é força. Mas Paulo está falando que não. Porque a força que eu devo propor é para com as trevas e é para com o mundo. Para combater todo tipo de artimanha que se levanta contra o reino de Deus. Mas a fragilidade, a dinamia que eu devo trazer é esta em relação a Deus. É esta que me faz prostrar perante Deus, é esta que me faz compreender que na minha estrutura humano-natural eu não posso prevalecer, mas na condição e no poder de Deus, aí sim eu posso prevalecer, porque é Deus que me conduz. É Deus que me prospera, é Deus que me traz a possibilidade de dia a dia estar sendo abençoado e próspero na sua presença, cumprindo aquilo que Ele me chamou para que eu cumprisse. Então todo cristão de fato e de verdade, ele se mostra forte para com o inimigo, mas ele se mostra totalmente fragilizado para com Deus. O homem que tenta mostrar-se forte para com Deus, é porque ele está se fragilizando para com o mundo. E aí a Bíblia está falando, Deus nos conhece. Deus conhece o mais profundo de cada um de nós. E a gente vai perceber também dentro desse contexto, não só desta carta, mas de toda a narrativa bíblica, que existe aqui um binômio que sempre é proposto, e este binômio está trazendo a fraqueza humana e o poder de Deus. Continuamente, este binômio na vida do cristão é verdadeiro. Fraqueza humana, poder de Deus. Fraqueza humana, poder de Deus. À medida que o homem mostra-se frágil para com este Deus, o poder da glória de Deus se manifesta. Mas à medida que o homem mostra-se potente, capaz, eficiente, este homem então perde esta condição da ação de Deus na sua vida, porque o próprio Deus abre mão. Para chegar-se ante Deus, a Bíblia está falando, você tem que ter um espírito contrito e quebrantado. E na realidade, em toda a narrativa bíblica, a gente vai compreender isto. Sempre. O próprio Adão, que compreende toda a estrutura do conhecimento em Deus, é o próprio Adão, posteriormente, que mediante a tentação da serpente, ele quer buscar uma outra fonte de conhecimento no mundo, ou na serpente. Mas que quando ele percebe que não tem nenhum tipo de estrutura que possa ser viável, então ele se fragiliza na presença de Deus outra vez, mesmo agora sendo homem, condicionado à morte, à fragilidade da vida. Sobretudo ele está mostrando que sim, por mais que ele quisesse, a sabedoria ela só pode vir da pauta ou na pauta de Deus, porque qualquer outra proposta de sabedoria, já falo isso continuamente para vocês, Tiago está falando, primeiro é animalesca, depois é diabólico. E o homem deve compreender justamente isto, porque esse binômio, fragilidade humana e poder de Deus, é a nossa retórica. Todos quantos se fragilizam na presença de Deus, o poder de Deus se manifesta em suas vidas. Caso esta fragilidade seja de fato e de verdade
Toda a narrativa bíblica mostra isso. Todas as vezes que o homem tenta prevalecer na sua própria força, ele perece. Mas todas as vezes que o homem é instruído, conduzido a caminhar na força do Senhor, então de fato ele prevalece. Então quando eu tento por mim mesmo, o fracasso é iminente. Mas quando eu estou sendo conduzido por Deus, o sucesso também é iminente. Cabe a cada um de nós compreendermos esta estrutura de tirarmos como tema é proposto, como vocês ouviram pelo louvor, como estou falando para vocês, tirar força daquilo que não se tem força, tirar força da fragilidade, da fraqueza. Porque Deus, Ele sempre precisa de um homem fragilizado para que Ele possa operar os seus milagres e as suas maravilhas, irmãos. E não é de outra forma. Qualquer homem que se proponha na glória e no poder e que tenta aparecer e demonstrar um arquétipo totalmente antagônico à humilhação, à fraqueza e à prostração diante de Deus, este homem está tentando vender um peixe, ou uma verdade barata, ou está tentando extorquir alguém. Porque quando a gente para perceber a palavra de Deus, o homem só prevalece na presença de Deus quando em humildade, em simplicidade. Postei em rede social, nunca creia num grande servo de Deus, porque se é servo, como pode ser grande? E se é grande, como pode ser servo? E cabe a cada um de nós fazer esta opção. O que você quer ser? Você quer ser grande ou servo? Porque não existe um grande servo de Deus. Existe o homem, existe sim este que compreende a necessidade de fragilizar na presença de Deus, de mostrar a sua debilidade, a sua fraqueza e de mostrar a sua capacidade de prostrar-se na presença de Deus. Então Deus não trabalha com grandes servos. Deus trabalha com pequenos homens, humildes, simples, servos, aquebrantados, que se humilham, que se prostrem, que mostra a sua debilidade, que mostra que por mais que ele possa granjear uma estrutura moral, esta estrutura moral perante a presença de Deus, ela cai por terra, porque tudo quanto nós temos de estrutura ético-moral, bem traduzido mesmo, significa santidade, santidade. O santo do Senhor é este que sempre está corroborando para que de fato, não só o reino possa estar tendo a sua expansão, mas contribuindo de alguma forma também com a sociedade, a fim de que esta não sofra tanto. E assim, irmãos, somos vitoriosos quando nos calamos, por exemplo. Aí a Sandra fez uma perguntazinha, qual foi o tipo de abordagem, mais ou menos, no segundo cântico, que desestruturou você nesta semana? Eu tive. A graça teve uma proposta assim, de alguém que não é do nosso meio, mas que pensa conhecer o nosso meio, e que acha que pode determinar dentro da condição da nossa igreja. E de pessoas que supostamente estão sendo geradas no nosso meio, que supostamente estão ávidas para produzir frutos, mas quando se espreme um pouquinho mais, não sobra nada senão covardia, temor. E não mostra nenhum tipo de presteza, porque não consegue ter a dinamia, esta capacidade de fragilizar-se na presença de Deus, mas traz em si essa dinamia, esta força do homem natural, do homem que não se converteu, do homem que ainda precisa passar por um processo de aquebrantamento da alma. Então somos vitoriosos quando nos calamos, somos vitoriosos quando damos a primazia ao próximo, somos vitoriosos quando abrimos mão dos nossos próprios direitos, somos vitoriosos quando a arrogância cede lugar para a humildade. Somos vitoriosos, irmãos, quando vivemos pela graça de Deus e não pela nossa própria graça. Somos vitoriosos quando supostamente estamos sendo derrotados. Esta é a narrativa bíblica de Gênesis a Apocalipse para o servo de Deus. Esta é a narrativa bíblica que sempre
cobram a possibilidade do servo que se humilha, que se aquebranta e que compreende a necessidade de buscar a graça, a misericórdia e a compaixão de Deus para com a sua própria vida e para com a vida daqueles que dizem respeito ao povo de Deus. Então, supostamente derrotados, Paulo ele está falando que ele passa por um processo e todos olhando de fora, olhavam para ele e só via retrocesso, prejuízo, derrota. Mas ele está falando e ninguém compreende que tudo isso contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E a igreja tem dificuldade de compreender qualquer postura que leve o homem a pensar na fragilidade, na perca da força, na debilidade, na fraqueza e na prostração, porque esta não é a proposta do mundo, não é a do mundo, mas é a proposta do reino de Deus para qualquer um que queira ser e que queira estar na condição de servo. Você tem que se humilhar perante homens, Deus. Bom, mas e se tiver que se humilhar perante homens? Se Deus permitir, então que humilhemos-nos também perante homens. Porque a nossa maior glória não é deste mundo mais. É dos céus. É da vida eterna em Cristo Jesus. Homens que são arrogantes, Deus combate. Mulheres que são arrogantes, Deus combate. Pessoas que têm uma opinião formada sobre tudo, Deus combate, porque Deus é soberano, Deus é poderoso, e o argumento que Ele quer ter para trabalhar em nossas vidas é a nossa capacidade de nos fragilizarmos perante Ele, de mostrarmos a nossa fragilidade, porque daí vem aquilo que supostamente é o poder de Deus. E é isso que Paulo está falando. Mas ainda, Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 6, ele está falando: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo Ele vos exaltará. Então vale apenas ser humilde, compensa fragilizar-se, se humilhar, buscar, orar, clamar. O mundo está fragilizado pela pandemia, pela corrupção. O mundo está fragilizado por um bocado de circunstâncias, mas o mundo não quebra, o mundo não mostra esta fragilidade, mas em todos os aspectos mostra que é bom. Mas a igreja, ela se fragiliza diante Deus, ou perante a glória de Deus, para não ter que ter a mesma resposta que o mundo tem. Porque daí o mundo vai de mal a pior. Mas a palavra de Deus diz que Deus nos conduz de glória em glória, de vitória em vitória, de triunfo em triunfo. Porque é Deus quem prospera a nossa mão, e Deus não pode tomar a mão de alguém forte, senão que de alguém fragilizado, porque Ele tem facilidade para conduzir, para abençoar, para operar em sua vida e depois operar na vida do outro através da vida deste que se fragilizou. E ainda Mateus, irmãos, ele está no capítulo 23, fala do próprio Jesus: porém, o maior dentre vós seja o vosso servo. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Paulo está mostrando uma consciência de humilhação na presença de Deus. O reino de Deus é uma quebra contínua de paradigma. E Deus quebra tudo aquilo que secularmente a gente chama de ortodoxia. E até mesmo dentro da igreja, o que é ortodoxo, Deus quebra, porque Deus é Deus do paradoxo. Por exemplo, Ele não quer agir em cima de uma instituição religiosa que pensa criar um ambiente propício para que Ele habite, mas Ele quer agir na vida de um cristão, na vida de uma igreja que compreende a necessidade de se humilhar em sua presença, de buscar por sua glória, de confessar as suas tragédias e de se humilhar. E de se quebrantar mesmo, e mostrar que nada somos. O próprio apóstolo Paulo, ele diz que somos sábios para Deus,
quando loucos para o mundo, fortes para Deus quando fracos em relação ao mundo. Se invertermos o processo, para Deus nós somos loucos e nós somos fracos. Mas se mantermos este processo, para Deus nós somos salvos, sábios, e para Deus nós somos fortes. E ainda Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, ao segundo aspecto desta mensagem mesmo, no capítulo 1, versículo 18, ele diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Entenderam isso, irmãos? Cruz lá fora é loucura, aqui dentro é poder de Deus. Aqui dentro você caminha pelo viés da cruz, o Cristo crucificado, Cristo da humilhação, o Cristo que nivelou com você, o Cristo que permitiu você se nivelar como Ele, na condição humana. Cristo que pela cruz Ele vence todas as suas tragédias, todos os seus pecados, e quando Ele ressuscita, Ele te dá a capacidade de ser justificado. O Cristo que tudo faz por você. Neste binômio, outra vez, força divina, fragilidade humana, chega o momento em que somos confrontados com esta realidade. Ou o poder de Deus agindo em nós, ou o nosso próprio poder. Minha própria arrogância tentando prevalecer, ou o poder de Deus acontecendo continuamente na minha vida. O poder de Deus é certo, o poder dos homens são poderes incertos. Quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus estende o braço, acontece. E pelo salmista aqui, o salmo que a gente leu de abertura, quando ele fala, troveja, estremece os céus, quebra o cedro do Líbano, porque Ele é Deus, porque Ele pode, porque Ele traz esta realidade. Esta é uma das grandes escolhas que devemos fazer durante o percurso da nossa vida. Compreendo, irmãos? Fraqueza humana proporciona o melhor ambiente para a manifestação do poder de Deus. A fraqueza humana, ela proporciona o melhor ambiente para que Deus possa agir, para que Deus possa interagir e para que Deus possa fazer acontecer na sua vida. E na vida daqueles que lhe dizem respeito. A fragilidade da igreja neste tempo, ela é uma fragilidade não em detrimento do que está acontecendo aí com o mundo, pandemia, mas tem que ser uma fragilidade por estar na presença daquele que tudo pode, que tudo sabe, que tudo conhece, que tem todo o poder nos céus e na terra, que já tem preparado uma história para cada um de nós, para todos quantos de fato já passaram pelo processo da cruz de Cristo e que já se humilharam, que já foram justificados e que estão aguardando definitivamente a proposta final, que é a vinda do Senhor Jesus para nos redimir definitivamente. O arrogante, ele aceita esta palavra? Não, ele não aceita. O prepotente aceita esta palavra? Não, não aceita. Aquele que não sabe se humilhar, ele aceita este tipo de mensagem? Não. Porque enquanto o ego do homem estiver inflado, o próprio Deus vai permitir que ele esteja inflado. Mas é quando o ego esvazia que o próprio Deus, ele vai operar, porque todas as vezes que o ego do homem esvazia, ele tem a tendência de clamar por algo de sobrenatural, e caso ele não clame, ele vai dar cabo da sua própria vida. Sempre foi assim. A pandemia está ajudando nesse processo, desinflar ego ou egos de homens. Bom, e tem muitas pessoas se convertendo, quando o ego perde o inflar, quando ele murcha, o homem cai em si mesmo. E quando Deus não encontra, ele encontra a morte primeiro. O índice de suicídio neste tempo tem sido assustador, irmãos. A gente está falando, mais de 400 mil pessoas morreram com a pandemia, sim, mas aí ninguém está parando para analisar a quantidade de pessoas que tiraram a sua vida por pavor, por pânico e por temor de tudo quanto está acontecendo.
Pessoas que tiraram a vida porque perdeu o emprego, pessoas tiraram a vida porque perdeu a própria família, pessoas tiraram a vida porque perdeu o sustento, pessoas que estão tirando a vida, e a igreja ela deve compreender por este processo de humilhação contínua a necessidade de estar fazendo alguma coisa para acolher e para acudir este mundo, porque a fragilidade diz-se respeito a nós para com Deus, mas este mesmo Deus que nos fragiliza, ou que quer a nossa fragilidade em relação ao seu reino, sobretudo é este Deus que nos fortifica para confrontarmos o inimigo de nossa alma e para anunciarmos e proclamarmos o reino de Deus. Amém? Amém, amados? O poder de Deus se manifesta na sua graça, que é derramada em nossas vidas para a salvação de nossa alma. Então Deus está procurando, está arrependido? Sim. Está quebrantado? Sim. Prostrado? Sim. Demonstrando sua fraqueza? Sim. Então, o meu poder pode aperfeiçoar em você, para te salvar, para te remir. Por isso que no versículo 21, este mesmo versículo 21 aqui, não vou lê-lo, o apóstolo diz sentir prazer. Veja só o que o apóstolo Paulo está propondo, irmãos. Ele está sentindo prazer nas injúrias sofridas, prazer nas necessidades sofridas, prazer nas perseguições sofridas, prazer nas angústias por amor de Cristo, porque quando ele está propondo, estou fraco, aí sim sou forte. Então até aquilo que é trágico, Paulo está trazendo prazer, encontrando prazer nisto. Como compreender um paradoxo deste? Bom, primeiro você tem que ser crente. Depois você tem que ter um confronto genuíno com Deus. Depois você tem que permitir o Espírito Santo trabalhar na sua vida e mostrar quem de fato você é. Esta é a condição. Paulo, ele jamais se considera forte. Mas quando ele se considera forte, ele está falando que se considerava forte através da fraqueza, não de outra forma. E sempre ele está escrevendo, olha, estou escrevendo, não fui com vocês pregar o Evangelho com força persuasiva e filosófica, com poder de homens, mas na humildade do Evangelho. Ele está escrevendo isto. Não fui com poder de palavras, mas na simplicidade do Espírito. Ele está escrevendo isto. E quem somos nós, irmãos? Pessoas que devem compreender, se um homem como Paulo passou por este processo, cada um de nós pode e deve passar com muita simplicidade. Porque eu não tenho dupla cidadania, eu não pertenço à nação mais poderosa da face da terra, eu não pertenço ao círculo mais intelectual também do globo terrestre, então eu não sou brasileiro com cidadania americana, norte-americana, e também não tenho cultura alemã, da filosofia, da psiquiatria, da neurologia, da psicologia, da sociologia. Então, e Paulo, de época, ele tinha tudo isto. Tinha cidadania romana, era judeu, arrogava para si o título de fariseu porque era bom na religião. Dentro do conceito filosófico, a cultura de onde ele aprende do Império Romano, ele aprende da filosofia grega também. Cara, é bom. Mas quando chega o momento, quando ele cai da sua montaria para a conversão, você não vê o Paulo mais falando de ser forte, mas sempre do homem da fragilidade, porque ele sabia que era sempre na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoava, sempre. E ainda, eu acho, neste conceito de Paulo, que muitos homens hoje, grandes, poderosos, dentro do nosso meio, tinha que passar por sua vida analisando a vida de Paulo, a vida de Pedro, a vida dos demais apóstolos, para tentar compreender o que Deus quer de cada um destes líderes e destes que se propõem como sendo, como tendo e como sendo dono da verdade também, não é? Nossa carência da graça e da misericórdia de Deus ainda continua sendo a mesma que os nossos antepassados sofreram. Com isto, Deus é o mesmo. E Ele pode assistir da mesma forma como Ele assistiu os nossos antepassados. Sempre na tentativa de prevalecer na carne.
mas sempre compreendendo que por mais que tentemos prevalecer na carne, iremos fracassar, porque Deus nos tem chamado para uma outra proposta. Mas quando chegamos e nos confrontamos em nossa alma, em nossa existência com este Deus, quando olhamos para dentro de nós mesmos, com sinceridade, então percebemos o quanto somos dependentes da ação, da graça e da misericórdia deste que tudo pode e que tudo fez em nossas vidas. Amém? Você precisa da ação, da graça e da misericórdia de Deus? Está disposto a se fragilizar para que Ele possa pegar você e usar você ao modo dEle, não ao seu modo? Abrir mão do que você pensa, do que você imagina, da opinião formada? Porque todos nós temos uma opinião formada. Olha, deixa eu abrir mão da minha opinião formada e deixa eu perceber algo maior do que isto. Eu sempre falo para vocês, se somos novas criaturas, então temos que ter novos hábitos. E um dos novos hábitos é Romanos 12 mesmo, mente transformada. Porque se sou nova criatura com mente velha, a mente é do pecado. Então isto não traz para mim o conceito de nova criatura, mas do homem que ainda não foi regenerado, do homem degenerado, não regenerado. E infelizmente, dentro de muitas das nossas igrejas, a gente vai encontrar degeneração ao invés de regeneração, porque tem gente prepotente e arrogante até para falar a nomenclatura, o título da igreja em que congrega. E aí Deus propõe, já que a igreja é poderosa para Ele, que a igreja faça tudo para Ele, e Deus fica fora disto. Bom, mas Deus, Ele age dentro da igreja. Sim, da igreja. Corpo de Cristo. Não de sistema, não de esquema, não de parafernália humana. Amém? E a melhor proposta sempre será deixar que o poder de Deus, manifesto por sua graça, aperfeiçoe em nós. Pois só assim teremos chance ante as adversidades que esta vida propõe. Crente não está nem aí para a pandemia? Não, ele está respeitando. Cumpre protocolo, todo mundo de máscara, álcool em gel, mas está tirando a estabilidade de crente, esta pandemia, a instabilidade de crente, esta pandemia não. Porque qualquer crente de verdade, genuíno, autêntico, verdadeiro, ele já compreendeu que ele deve temer a Deus sobre todas as coisas. Ele respeita a pandemia, mas ele teme a Deus. E quando esta pandemia fica maior do que Deus na vida de uma pessoa, ela torna-se um ídolo também na vida desta pessoa. E é o ídolo para a morte. E Deus está falando, olha, eu te tiro disto, te tiro desta pandemia, te tiro desta crise financeira, te tiro desta crise familiar e conjugal. E assim, a gente sempre está procurando uma resposta e Deus sempre está falando, a gente não quer ouvir. Te tiro desta crise sentimental e até mesmo da sua existência existencial, de você presumir de si mesmo e achar que é bom. Ele te tira de tudo isso. Quando Deus tem liberdade de conduzir nossas vidas, irmãos, tudo dá certo. Quando Ele tem liberdade, bom, mas esta mensagem é heresia, porque qualquer calvinista diz que Ele é soberano. Não, mas esta mensagem pode ser uma heresia para os calvinistas, porque a Bíblia está falando com veracidade que a partir do momento que você abrir mão de quem você é e se fragilizar na presença de Deus, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, então Ele faz acontecer na sua vida. Bom, mas Ele é soberano, inclusive para deixar você optar pelo que você quer. Ele é educado também, Ele não invade a sua privacidade. Se você se humilhar, se você permitir, então Ele vem, Ele age, Ele faz o sobrenatural acontecer.
se você permitir e se você der liberdade, com certeza tudo vai dar certo, tudo tem solução, tudo sempre será para o nosso benefício, para o benefício da igreja. Ainda que pareça doer, ainda que pareça sofrer, ainda que pareça fracasso, sempre será vitória para o servo de Deus. Aí Paulo está falando: graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus nos conduz em triunfo. É Ele quem nos faz triunfar. Agora, de que forma, irmãos? A humilhação do crente e o triunfo de Deus. É quando este servo compreende a necessidade de se fragilizar para que saia força, para que prevaleça a força e a ação do Espírito Santo. A segunda parte deste versículo: e por meio de nós, difunde em todo lugar o cheiro, o perfume da sua ou do seu conhecimento. Entendem isto? O mundo está carente de sentir um cheiro bom. A igreja tem este cheiro para transmitir ao mundo. O mundo está carente de ouvir uma palavra boa. A igreja tem a estrutura para levar esta palavra. O mundo está carente de ombro amigo. A igreja, quando ela se fragiliza no Senhor, ela sempre será um bom ombro amigo para socorrer aquele que está sofrendo. Bom, e se ele não quiser aceitar a Jesus? Nós é que somos dogmatizados para compreendermos a necessidade de ir e pregar o Evangelho e fazer com que todos se convertam. Isto, se não é pelo Espírito Santo, é adesão. E tem muitas pessoas que estão aderindo ao Evangelho para o prejuízo do Evangelho. Graças a Deus, muitas pessoas se convertendo ao Evangelho para o benefício do reino de Deus na face da terra, porque o reino de Deus é função de cada um de nós, dos que foram santificados, regenerados, e dos que têm esta palavra de verdade. E esta mensagem eu quero fechá-la trazendo Salmo 118, versículo 8. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Mais uma vez, irmãos, este binômio, fragilidade do homem, poder de Deus, deve ser uma constância na vida do adorador, pois só assim haverá a possibilidade do prevalecer ante as circunstâncias que se proporem adversas para nos prejudicar. Ainda, o próprio apóstolo Paulo nos dá a indicativa de que somos mais do que vencedores. Na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo, na espada. É por isso que Hebreus 11, 34 está propondo: apagaram a força do fogo para os crentes fiéis. Escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida ou em fuga exércitos dos estranhos. A igreja é esta, que olhando para dentro de si, povo fragilizado, povo santo, povo remido e redimido. Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários no vídeo abaixo, que logo a gente entra em contato.